o genuíno discurso de ódio. Pelo jeito, para que se configure ato antidemocrático, o alvo da ofensa não pode ser o chefe do executivo. Eu sou Thaís Didário. Esta e outras notícias você acompanha aqui no nosso canal Cortes Brasil Agora. Inscreva-se e compartilha. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para Jair Bolsonaro se manifestar em relação a uma ação interpretada pelos partidos de oposição contra discurso de ódio, entre as Rede, PCdoB, PSB, PV, PSOL e Solidariedade argumentaram que as falas do presidente se configuram em estímulos psicológicos que vão contribuindo no imaginário de seus apoiadores e seguidores à desumanização do opositor. Mesmo depois que a Polícia Civil concluir que não houve motivação política no assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, os partidos exigem que Bolsonaro condene o crime publicamente. Não há provas de que foi um crime de ódio pelo fato de a vítima ser petista, afirmou Camila Ceconello, delegada responsável pelo caso. No dia seguinte, ao ultimato, começaram a circular pelas redes sociais imagens de um filme em que um boneco idêntico a Jair Bolsonaro, vestido um terno e usando a faixa presidencial, morre durante uma motociata. O cineasta Rui Guerra, responsável pela gravação, afirmou que as cenas foram retiradas de contexto. Elas farão parte de A Fúria, filme que encerra a trilogia de Os Fuzis e A Queda. No Twitter foi escrito o seguinte texto: estão encenando a morte do presidente numa motociata, filmando, fazendo disso um ato cultural. Quem é que espalha e sente o ódio? Acusa-se o que faz, chame-os do que você é. E não foi a primeira vez que se desejou, sugerir ou estimulou a morte do presidente. Em julho de 2020, por exemplo, o jornalista Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha de São Paulo com o título "Por que eu torço para que o Bolsonaro morra?". Na época, o presidente havia sido diagnosticado com Covid-19. 2 anos antes, durante a campanha presidencial, Bolsonaro sofrera um atentado à faca que quase realizou o desejo do jornalista. Alega-se que Adélio Bispo sofre de problemas mentais, mas ele sabe muito bem explicar com muita clareza por que já foi militante do PSOL. As siglas poderiam aproveitar a cruzada contra o discurso de ódio para recordar outros casos. Há poucos dias, por exemplo, Lula agradeceu ao ex-vereador Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, por ter empurrado o empresário Carlos Alberto Bettoni contra o para-choque de um caminhão. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso por 7 meses, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto Lula, discursou o ex-presidente. Então, Maninho, eu quero em teu nome agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Em 2018, Bettoni foi empurrado ao criticar o então senador petista Lindbergh Faria, em frente ao Instituto Lula. Empurrado por Marinho, ele sofreu traumatismo craniano ao bater a cabeça no para-choque de um caminhão e precisou ficar 20 dias internado na UTI. Com isso, ele ficou epilético. Outro episódio aconteceu em 2017. Ao lado de Roberto Requião, a deputada federal petista Benedita da Silva afirmou que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Em maio de 2000, 12 anos antes de ser preso por chefiar a quadrilha do Mensalão, José Dirceu conclamou os militantes do partido a castigar fisicamente os adversários. Mais e mais mobilização, mais e mais greves e mais movimento de rua, gritou o presidente nacional do PT em cima do palco, porque eles têm que apanhar nas urnas e nas ruas. Foi a fala do petista. Horas depois do discurso, Mário Covas foi agredido e apedrejado por professores em greve. O crime aconteceu quando o governador de São Paulo tentava atravessar a Praça da República, tomada pelos grevistas depois de sair da Secretaria da Educação. Nenhuma dessas violências contra o chefe do Poder Executivo foi considerada discurso de ódio. Pelo jeito, para que se configure ato antidemocrático, o alvo da ofensa precisa ser dirigente do PT ou ministro do STF. É notório o ódio por Bolsonaro, é notório a perseguição, mas eles não vão conseguir. Você que tem compromisso com a verdade, deixa aqui o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. Inscreva-se e compartilha. Nos ajude a chegar a 5.000 inscritos. Não fique calado diante de tantas notícias. Nós temos sim o poder em nossas mãos. Nas urnas podemos fazer a diferença.
Este é o Cortes Brasil Agora e você faz parte do nosso canal. Nós voltamos já com mais notícias para você.